Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, foi com muito sacrifício que o meu filho Anselmo conseguiu levantar um pequeno cômodo, cozinha, banheiro, para poder morar ali com a sua mulher e uma filhinha pequena, a minha netinha Angélica, de 3 aninhos apenas. O Anselmo, meu filho, morava de aluguel numa casa ruim, cheia de infiltrações, com muito mofo. Morar ali naquela casa era muito ruim por várias razões. Primeiro que a minha netinha vivia tendo problemas respiratórios devido ao mofo e às infiltrações da casa. Segundo, que era uma casa alugada e terceiro, ficava longe de onde eu moro. E com isso, não era sempre que eu podia ficar com a minha netinha, mas com muito esforço, com muito sacrifício, com muito trabalho, o Anselmo conseguiu aos poucos, foi juntando um dinheirinho, até que apareceu aquele negócio. Era junto da minha casa. Havia uma casinha onde morava o senhor Clemente. E esse senhor Clemente, ele ficou doente. A filha vinha de fora, cuidava do senhor Clemente, até que houve um momento em que o senhor Clemente foi piorando, e foi aí que teve algo que sinceramente eu não gostei. Eu fiquei extremamente preocupada pelo tom da conversa. A filha do senhor Clemente encontra o meu filho Anselmo. Ele estava na porta de casa e muito preocupado porque ele queria mudar do lugar que ele estava morando. A menina muito doente, a minha netinha Angélica com uma bronquite terrível, Paulinho, sofrendo demais. Então essa moça falou assim: Anselmo, meu filho foi atender, mas eu escutei a conversa. Anselmo, olha, eu estou esperando meu pai morrer. Eu vou vender essa casa para você. Você tem aquele dinheiro que você me falou? Tenho. E eu vou vender a moto e o carro, e eu dou tudo para você na casinha. Muito bom. Então vamos ficar assim combinado, tá? Só tô esperando ele morrer. Assim que ele tá mal. Assim que ele morrer, a casa é sua. Tá certo? Tá. Meu filho, ele ficou também um pouco preocupado. Tá. Quando ela saiu, chamei o Anselmo e falei: nossa, filho, eu escutei a forma como ela conversou com você, a maneira como ela falou com você. Fiquei assustado, eu não gostei. Ah, mãe, eu também não, mas eu tô precisando da casa, e se o pai dela morrer, ela pelo menos se comprometeu em vender pra mim, né?
Sim, mas não gostei da forma como ela falou. Eu não sei. É aí que eu quero fazer uma pergunta para quem esteja ouvindo essa história da meia-noite. Eu não sei se foi gerada ali uma energia negativa na hora que eu fiz esse comentário. Eu não sei. Eu só sei dizer que depois dessa conversa, mais uns 20 dias, umas 3 semanas, seu Clemente desencarnou. Morreu. E ele nem havia sido sepultado ainda. A filha dele estava negociando com o Anselmo. A casa era bem simplesinha. Para você ter uma ideia, 2 cômodos. A casa simples, humilde, bem humilde mesmo. Mas ela negociou a casa. Meu filho raspou tudo que ele tinha feito de economia. Vendeu a moto. Aliás, a moto fez uma grande falta para ele, porque ele ganhava também um dinheiro com entregas com a moto. Vendeu o carrinho que ele tinha, juntou todo o dinheiro e deu para a filha do senhor Clemente na compra do imóvel. E ainda assim, não era a casa, não tinha aquele documento, a escritura, não tinha. Tinha o tal do contrato de compromisso de compra e venda. Quem é desse meio, especialmente o meio jurídico, vai entender o que eu estou falando. Não tinha escritura, mas tinha esse contrato aí, o compromisso de compra e venda. Aquela casa muito simples, muito humilde, o meu filho acabou então adquirindo. Para ele, foi uma maravilha, porque pelo menos agora ele parava de pagar o aluguel. Já era uma grande conquista para o Anselmo, que agora, sem esse fantasma do aluguel, ele poderia economizar. E logo ele, conversando comigo, falou: mãe, assim que eu conseguir de novo juntar alguma coisinha, eu começo a melhorar a casa, vou aumentando a casa. Esse era o plano dele. Mas este fato, registrado por mim, é importante. A forma que a filha do senhor Clemente negociou com meu filho a casa. Guardem esse fato. Tudo estava indo bem para o meu filho agora. Ele continuava trabalhando. Dali a pouquinho ele conseguiu comprar uma moto financiada. Voltou a fazer o segundo trabalho dele, que era o de entrega para uma lanchonete. Então ele conseguiu de novo ir guardando um dinheirinho. Minha nora, a Edmeia, também trabalhava como faxineira, trabalhadora ela, e com o que os dois ganhavam, agora sem precisar pagar o aluguel, não demorou muito tempo. Eles começaram a comprar material para aumentarem aquela casinha simples. A casinha era bem simples, tinha 2 cômodos. Era assim, mês a mês. Eles iam comprando um pouquinho de bloco, cimento, ferro, iam guardando tudo ali. E pouco depois de uns 10 meses, vamos colocar assim, o Anselmo já estava morando na casa, tinha quase um ano, quase um ano. Aí o Anselmo já tinha parte do material que ele precisava para pelo menos começar a aumentar a casinha. O melhor de tudo foi que meu filho não precisou contratar pedreiro, porque ele próprio, olha que inteligente esse meu filho Anselmo, ele próprio sabia fazer todo o trabalho. Ele próprio. Inclusive, ele apenas chamou lá um vizinho que também era pedreiro, e ele virou ajudante desse vizinho pedreiro. Final de semana, ele contava a ajuda desse Adriano, que era o vizinho, e trabalhavam os dois na construção. Eu, como mãe, muito orgulhosa do Anselmo, eu estava vendo o seu progresso. E qual é a mãe que não se orgulha de ver um filho alcançando seus objetivos? Angélica, minha netinha, agora ficava aos meus cuidados, porque as casas eram juntas. A casa que ele estava morando, a casinha, era a vizinha da minha.
Então as casas eram juntas. A Angélica, eu cuidava dela. Antes a minha nora precisava até pagar para uma vizinha tomar conta da neném. Mas agora que nós morávamos ali, uma do lado da outra, a minha netinha ficava comigo o dia todo. E para mim aquilo era da maior felicidade, da maior alegria. Só que toda essa alegria que todos nós estávamos vivendo estava prestes a sofrer uma reviravolta. Era uma manhã de sábado. Anselmo estava de folga nesse dia e aproveitou para logo cedo colocar a mão na massa com a obra de sua casa. Adriano, o vizinho, também veio cedo para ajudar o Anselmo. A minha nora Edneia já estava saindo para trabalhar e então me chamou para eu ficar com a Angélica, que ainda estava dormindo. Fui para a pequena casinha do meu filho e enquanto a Angélica dormia, eu aproveitei para dar uma ajeitadinha na casa por lá e aproveitei e resolvi fazer o almoço também, porque eles estavam trabalhando, o Anselmo e o Adriano, o vizinho, trabalhando. Dali a pouquinho iam ter fome. Então eu aproveitei, o trabalho é pesado, né? Imaginem, trabalho de pedreiros. Enquanto o Anselmo fazia lá o seu concreto, o Adriano, ele também ligava uma serra elétrica. E ele começou com essa serra elétrica a cortar pedaços de madeira, coisa que precisa para a construção. Havia aquele barulho infernal da serra elétrica. Angélica, a minha netinha, acabou acordando. Eu dei o café da manhã para ela e logo ela quis ir para o quintal para brincar. A casa tinha isso de bom, ela tinha um bom terreno. O terreno era bom e ela gostava de brincar dentro daquele quintal. Só que nesse dia eu não queria deixar a Angélica brincar, não, porque eles estavam ali trabalhando, né? O Anselmo, o pai dela, e Adriano, o vizinho, trabalhando com concreto, serra elétrica. Eu achei que era melhor ela ficar dentro de casa, para não correr o risco de se machucar. Angélica foi então para a sala assistir desenho na televisão, e eu continuei ali, na cozinha, preparando as coisas para o almoço. Alguns minutos depois, o Anselmo e o Adriano, o vizinho, aparecem ali na porta da cozinha e perguntam a mim se ainda tinha café. Eu preparei 2 xícaras de café e eles então se sentaram ali na mesa e ficamos todos conversando enquanto tomávamos café. Angélica, a minha neta, nessa hora ela veio e abraçou o pai. E aí o Adriano, o vizinho, brincou assim, passou a mão na cabeça dela. Ela ficou ali com a gente. Só que nós nos distraímos, tomando o café e conversando. E nenhum de nós percebeu que a Angélica foi para o quintal. Ali ficava o tico-tico dela, aquela bicicletinha de 3 rodas. O tico-tico a gente chamava. O tico-tico dela, que ela adorava brincar com ele. Mas realmente não percebemos que ela tinha saído. Olha, foi questão de 2 ou 3 minutos, Paulinho. E de repente, eu, o Anselmo, meu filho, e Adriano, o nosso vizinho, nós que estávamos ali na cozinha, começamos a sentir um forte cheiro de queimado. Na verdade, parecia cheiro de tecido queimado, porque o pano, o tecido, quando queimado, ele produz um cheiro todo característico. Eu imediatamente olhei para o fogão, esqueci pano de prato na chama do fogão. Quando eu olhei para o fogão, estava tudo apagado. Eu comecei a vasculhar, a olhar na cozinha, e só então foi que percebemos que o cheiro vinha de fora, mas era um cheiro muito forte, de queimado, de pano queimado. E quando nós saímos na porta para ver de onde vinha aquele cheiro,
já vimos a fumaça ali no quintal. Nessa hora, o Adriano, o vizinho, disse que poderia ser a sua serra elétrica, porque ela estava com uma emenda no fio e ele foi até lá correndo para ver. Eu só escutei esse grito: ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Desliga a força! Desliga a caixa de força! Desliga! Ai, meu Deus! O meu filho, o Anselmo, ele correu pro relógio, a caixa de força, e desligou a chave geral. Corremos para ver o que era. E foi nessa hora que eu senti o chão se abrir e tragar os meus pés. Era a pior coisa do mundo. A minha netinha Angélica havia pego o seu tico-tico e começou a andar pelo quintal com ele. Ela não tinha o costume de pedalar. Ela empurrava assim com o pezinho no chão, sabe? Ela não pedalava, ela não sabia ainda pedalar direitinho o tico-tico. Ela ficava empurrando o tico-tico com o pezinho no chão. E para nossa infelicidade, ela acabou passando descalça em cima daquela emenda do cabo de energia da serra elétrica que estava ligado na energia. Ela tomou um choque superior a 220 volts. 220 volts. Que depois, com a explicação, se soma e aí a voltagem sobe muito. Do jeito que ela pisou, ela ficou grudada no fio. O choque deve ter sido tão violento. Ela tinha 3 aninhos só, que ela não conseguiu nem gritar. Acabou sendo eletrocutada em cima do seu brinquedo. Foi uma tragédia que jamais esperávamos que pudesse acontecer. Todos nós sentimos vontade de morrer, porque o sofrimento de perdermos a Angélica daquele jeito foi muito grande. O meu filho, o Anselmo, e o vizinho, o Adriano, por pouco os dois também não morreram. Por causa de uma tragédia dessa, qualquer um sucumbe. O Anselmo ficou em depressão. O próprio Adriano, o vizinho, se sentia também culpado pela morte da Angélica, por ter deixado aquela emenda mal feita em sua ferramenta elétrica. Hoje eu sei que não teve culpado entre eles. Foi uma fatalidade. Aquilo não foi feito de propósito. Minha nora e meu filho não quiseram mais morar naquela casa. Eles venderam o terreno e foram para outro bairro tentar reconstruir a vida deles. E ficou completamente arrasada, acabada. Hoje, 15 anos depois de tudo ter acontecido, as coisas já estão um pouco melhores. Minha nora e meu filho tiveram outros filhos. 2 meninos, em verdade. E isso acabou ajudando-os a superar. Mas não acabar com toda a tristeza. Tento ser forte, mas a grande verdade é que para mim, depois daquele dia, a vida deixou de ter graça. Não vejo mais a alegria que eu via antes. Não consigo deixar de pensar um dia sequer na minha netinha. Mas há um sobrenatural nessa história. Depois desse episódio, eles se mudaram de lá. Eu continuei morando na mesma casa. Aquela casinha foi derrubada e no lugar foi construída outra casa. Outra casa, uma outra pessoa mora. E faz tempo que eu converso com essa vizinha de nome Aurora. E ela diz que ela tem visto um senhor na casa. Ela vê um senhor na casa e esse senhor aparece para ela e ri e gargalha muito. Dá verdadeiras gargalhadas.
Disse-me ela que um dia ela, não suportando mais aquele tipo de visão, ela está muito perturbada com tudo isso, ela teria perguntado para aquele senhor por quê? Por que que ele dá aquelas gargalhadas? Ele respondeu para ela, porque ele já se vingou, mas que ainda pode ter mais. Bastou que ela me dissesse isso para que eu entendesse. Lembrei daquela... Vocês lembram? De como foi que a filha do senhor Clemente colocou a casa à venda? Vocês lembram? Eu temo, sabe? Eu temo que possa ter havido o espiritual, o sobrenatural imperando nessa história. Falei com essa minha vizinha por uma questão de dignidade, de hombridade da minha parte. Eu disse a ela, olha, todo alerta, todo cuidado. Ela já sabia do que tinha acontecido no quintal com a minha netinha. Ela até colocou a casa à venda. Não sei se vai ser a solução, mas uma coisa eu quero deixar muito clara para vocês. Eu não consigo mais olhar para essa casa. Toda vez que eu olho, não é mais aquela casa, nada tem a ver, está totalmente diferente. Até o quintal, que era de chão batido, hoje é todo ladrilhado. Tudo mudou. Tinha árvore no quintal, não tem mais. Tudo está transformado nesse período de um pouquinho mais de 15 anos. Mas toda vez que eu olho, eu ainda vejo o corpinho da minha neta naquele quintal, naquele chão. Exatamente no lugar que ela morreu. Ninguém tira da minha cabeça de que foi uma vingança. Por isso, eu tenho pedido muito a Deus que proteja os moradores daquela casa. Essa era a história. Eu queria contar para vocês com muito pesar e com muita dor no coração, do medo. Até por isso que eu hoje resolvi escrever essa carta, a história da meia-noite. Porque, no fundo, eu quero buscar aqui uma orientação. Eu tenho a impressão de que muita gente que ouve essa sessão do teu canal, Paulinho Boa Pessoa, seja gente, ou sejam pessoas que se enveredam mais por esse caminho. Eu vou repetir apenas a idade do meu filho. Ele hoje está chegando a 8 aninhos. É tudo muito cedo ainda. A gente tem agido com ele dessa forma. Eu quero perguntar se esse é o modo mais correto. Repito, tenho medo dos dons que ele possa ter. Tenho medo. Certa vez uma pessoa falou, olha, pela inteligência, isso me apavorou um pouco. A pessoa disse a mim, pela inteligência do André, a sensibilidade desse menino, ele não é desse mundo. Essa expressão me deixou muito assustada. Eu, sinceramente, acabei não entendendo direito o que a pessoa quis dizer, mas fiquei assustada, com medo. Quando ele falou que o meu filho não é desse mundo, eu fiquei com medo de perdê-lo até. Por favor, me oriente. Você que está acompanhando a história da meia-noite, me ajude com a sua opinião. Se gostou da minha história, curta dando o seu joinha. Aproveita e se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se não for pedir muito, também contribua com o Paulinho através do Valeu Demais. Ajude. Eu vou ficar aguardando a sua ajuda.